né? Então, o propósito desse workshop é focado na técnica de pesquisa de bibliometria. Eu cheguei a mencionar e apresentar rapidamente na nossa última reunião coletiva, né, do nosso grupo de pesquisa. Então, fico muito satisfeito de que tenham demonstrado interesse nesse tipo de metodologia que eu considero assim, muito boa, e ela é um excelente ponto de partida para se iniciar numa área de pesquisa que se desconhece. Por mais que tenha anos de experiência, sempre uma área nova é um desafio. Então, se basear e buscar informações nela pode ser mais difícil do que a gente imagina. Então, tendo uma técnica como essa que já consegue selecionar um grupo de pesquisa, a gente chama de núcleo de partida, de alguns trabalhos ou artigos que vão nos orientar, é um ótimo ponto de vista. Então, hoje a gente vai falar sobre os termos de busca, os filtros, tanto de limitação quanto de exclusão, as formas de análise, e o João Pedro vai colaborar com a gente no workshop, ele vai falar sobre o fichamento de artigos, quais são os pontos mais relevantes, porque às vezes nós temos artigos que tem 30 páginas, 20 páginas, e são longos demais, e o nosso ponto de interesse é pequeno. Então, é isso que a gente pode considerar e apontar com esse fichamento. Então, pessoal, quem quiser tirar dúvidas, pode ficar mais do que à vontade, tá? Pelo chat ou ligando o microfone, tá bom? Beleza. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Eu não sei se você já está com alguma tela aí, mas você vai compartilhar a tela ainda, né? Vou sim, ainda não. Perfeito. Show. Vou compartilhar agora. Então, meus amigos, observando o manual, então eu imagino que vocês já tenham o cadastro, tenham acesso às bases a partir do periódico CAPES, né, o CAFÉ. Então, minha tela já está aqui aberta diretamente no Scopus, que é a base que eu mais uso, porém, tudo que for apresentado aqui pode ser aplicado para as outras bases também. Tem algumas diferenças, logicamente, de configuração e de disposição nos sites, mas é importante destacar que os termos de busca, as formas de busca são semelhantes. Tudo que a gente apresentar aqui também vale para o Google, por exemplo, se vocês quiserem fazer uma busca mais simples sobre algo comum do dia a dia. Então, assim, vamos dar início. Então, com relação aos termos de busca, eu recomendo que cada um de vocês use os termos de busca em inglês, independente do tema. Por quê? Porque a base tem, em sua maioria, periódicos, livros, capítulos de livro que são na língua inglesa. Então, é importante para você ter mais abrangência nas buscas e nos resultados que vão ser encontrados. Então, aquele que talvez tenha um pouco de dificuldade com a língua, o que pode fazer? Observar os artigos em português e ir no abstract, que é o resumo em inglês. Lá tem as keywords, que são as palavras-chave, que podem ser um bom ponto de partida. Por isso que a maioria das pessoas, a maioria das revistas tem esse resumo e o abstract, que são bons pontos de indexação. Que nós temos aqui uma base de indexação chamada Scopus. Ela é da Elsevier, que é uma grande companhia de editoração. Né? Então, aqui nessa base tem vários trabalhos indexados, vários periódicos indexados. Capítulos de livros, relatórios, documentos. Então, aqui eu consigo tirar várias informações dos artigos, como, por exemplo, autor, periódico, ano de publicação, quantas vezes ele foi citado. Então, se eu quiser saber se um artigo é relevante ou não para aquela área, o número de citações é um bom ponto de partida. Então, aqui a gente pode escolher de que forma vai ser feita essa busca. Eu posso escolher se eu vou me basear pelo nome do autor, se eu quiser alguém especificamente de uma área que realmente for relevante. Eu posso escolher a fonte, no caso, o periódico que for publicado. Posso me basear numa instituição, se eu quiser colocar todo mundo de Harvard aqui. Eu coloco affiliation e escrevo Harvard. Vai ter várias publicações de pessoas que são associadas a essa instituição, por exemplo. Eu também posso me basear no ISSN, que é o código de registro das revistas. Também tem o DOI, que é o registro eletrônico de documentos online, né, podemos dizer assim. Posso me basear em uma conferência. Eu quero um evento específico, também consegue tirar essa informação.
Então, tem várias informações, várias formas da gente partir para começar e selecionar documentos. Então, como é que eu vou saber se a palavra-chave que eu escolhi está correta? Ou assim, se ela é aquela que vai ter o resultado mais abrangente ou se vai focar no meu ponto de interesse. A minha sugestão inicial é a seguinte: já ter algum artigo da área, acesso a algum artigo da área, porque a partir das keywords desse trabalho, você pode se iniciar e verificar os trabalhos, e sim ir refinando as formas de escolher e determinar essas palavras-chave. Foi isso que eu fiz quando eu comecei aqui no projeto. Eu apresentei essa proposta para o Éder e para o Brunoro e para o João Pedro. Aí mostrei como é a diferença de cada tipo de palavras-chave, os resultados que eram retornados, né? E depois eu criei uma lista. Depois vou mostrar para vocês como é que faz isso também. Eu já estou logado aqui. Vocês podem ver aqui no canto direito superior. Então, aqui já está na minha conta. Então, eu tenho as minhas listas prontas aqui, de algumas outras pesquisas que eu fiz. Então, já consegui fazer a criação. Eu tenho algumas aqui que me foram úteis em algum momento da minha vida acadêmica. Então, a partir daí, o que a gente vai fazer? Para eu inserir uma palavra-chave aqui, é importante usar as aspas. Por quê? Porque as aspas vão garantir que o termo que vai ser procurado pela ferramenta de busca da base vai ser idêntico ao que eu digitei. Aí tem esse porém, se digitou errado, não sai direito. Então, eu vou usar um exemplo aqui, o carro elétrico, né? Vamos usar em inglês. Eu vou colocar errado aqui, eu vou escrever electric sem o C, que é antes entre o E e o T. Então, eu vou colocar electric car, entre aspas, e vou fazer uma busca. Lembrando que os copos ele é um pouco lento aí, acabou de acusar erros. Por quê? Porque não está feito da maneira correta. Então, se eu colocar o C com a palavra bem escrita, do jeito correto, eu consigo muito mais informações. Então, por exemplo, com esse termo electric car, eu consegui 3.837 documentos. Isso assim, muito, é demais para fazer uma análise concreta de uma base de ponto de partida, podemos dizer assim. Então, o que a gente precisa para refinar essa busca? Eu tenho outras opções. Por exemplo, se eu tiver dois termos que são semelhantes para mesmo tópico de pesquisa, eu uso OR. OR em inglês significa ou. Então eu posso, o que eu estou sinalizando para a minha base, para minha ferramenta de busca? Eu quero uma palavra ou outra. Então eu vou colocar electric vehicle, que é veículo elétrico. Então vai procurar ou um ou outro. Então, dada a abrangência do que a gente viu, saiu de 3.000 para 78.000 artigos. Então, podemos inferir que um termo tem mais abrangência que o outro? Vamos ter certeza agora, porque eu vou editar e vou ficar só com o segundo termo que eu coloquei. Então, eu apertei Enter mais uma vez. Vamos ver quais são os resultados. Então, pelo que a gente viu aqui, a gente pode inferir que o Electric Vehicle, essa palavra-chave, né? Ela é muito mais abrangente do que Electric Car, porque eu consegui 76.000 documentos, enquanto o outro eu consegui 3.000. Mas Elias sempre vai ter essa busca imensa de valor, de trabalho. Como é que eu vou analisar todos? Aí que entra a parte de refinamento. Nós vamos refinar a nossa busca. Eu não quero somente veículo elétrico. Eu quero também eficiência energética, né? Então, eu vou escrever aqui eficiência de energia, que foi o termo que eu usei, que é o tópico que eu comecei a utilizar nas pesquisas nesse projeto, segundo o meu plano de trabalho. Então, fazendo a correlação entre esses dois termos, caiu para 3.000 documentos. E agora, para a gente fazer um refinamento um pouco melhor com relação a isso, eu posso tanto inserir outros termos, e aqui eu coloquei o AND, que é o E, que eu quero conjugar no trabalho, que ele fale tanto de eficiência energética quanto de veículo elétrico. Então, eu usei o E ao invés do OU, como eu tinha usado anteriormente. Isso é chamada lógica booleana. Então, a partir daí, nós temos
vários componentes que podem compor nossa expressão lógica, é assim que a gente chama esse termo completo. E se eu quiser colocar aqui, por exemplo, Europa, que eu quero saber como é que está essa parte na região da Europa, então eu vou escrever em inglês Europe, coloquei mais um end, né, já que eu quero restringir a minha busca, e vamos ver como é que a gente consegue tirar informações. Pronto. Nós saímos de 3.000 para 62 trabalhos. Então é algo bem mais específico. Então quer dizer que talvez nosso termo de busca pareça relevante. A gente pode fazer adaptações nesses termos? Sim, eu posso colocar só EU, que é a União Europeia, em inglês, né? E posso testar as possibilidades também. Lembrando que as palavras sempre vão ter assim variações. Então a partir daí a gente vai, de acordo com os resultados e fazendo a observação, a gente vai entender qual delas seria mais adequada. Então aqui eu coloquei a EU, já não foi tão bom como antes. Então vou retornar e voltar para a Europa, refazer a minha busca. Então vou trabalhar a partir daqui. Uma forma boa para a gente restringir as... Elias, Oi, fala, Web. desculpa interromper. Eu não sei se está igual para todo mundo, mas para mim está um pouquinho pequeno. Não sei se você consegue Tá? dar um zoom, melhorar um pouquinho a sua tela para a gente enxergar melhor. Melhorou agora? Bastante, está ótimo. Show, obrigado aí, Web. Valeu. Show, como eu estava dizendo, digamos que nós chegamos naquele termo de busca ideal, de acordo com o que a gente quer pesquisar. Então, eu quero saber de eficiência energética, de carros elétricos e da Europa. Então, meu termo aqui está conjugando esses três termos, meu termo de busca, minha chave de busca, está conjugando esses três termos e eu consegui 62 resultados. Ok. Como eu quero, assim, ter uma ideia das coisas mais novas, das mais recentes, o que eu posso fazer? Restringir o ano das publicações. Como? Nós temos aqui, no nosso lado esquerdo, algumas variáveis dos trabalhos, algumas informações concretas sobre a busca, esses 62 trabalhos que nós temos aqui. Nós temos aqui ano, nome do autor, a área, o estágio de publicação. O que isso aqui quer dizer? Que tem alguns que têm estágio final, alguns estão em estágio assim, in press, que é para ser publicado. Então, às vezes é disponibilizado antes do que deveria. Por isso que nós temos aqui um trabalho, por exemplo, de 2022, que nós tinha aqui na busca anterior. O tipo de documento, no caso, se é artigo de conferência, se é revisão, se é livro, se é capítulo de livro, se é uma errata. Então, a gente pode se basear nessas informações para definir quais são as fontes que a gente quer. Lembrando que os corpos também têm patentes. Se quiser pensar sobre patentes em algum tema, também é possível. Então, aqui mais à frente, documentos, documentos secundários e patentes. Nós também temos aqui o título do periódico. Então, a Energy Policy, por exemplo, é uma revista muito grande, muito boa. A Applied Energy também é muito boa para essa área de eficiência energética de carros elétricos, por exemplo. Logo depois, nós temos as palavras-chave, que eu posso restringir para algumas delas especificamente. A gente não citou hora nenhuma, por exemplo, dióxido de carbono nos nossos termos de busca, mas aqui ele aparece especificamente. Se eu quiser focar nesse ponto, eu posso selecionar esse termo e limitar. Eu vou até fazendo daqui a pouco, mas enquanto isso eu vou mostrar as outras possibilidades. Afiliação, que é a origem de quem está escrevendo esse trabalho. Por exemplo, se nós publicarmos um trabalho numa revista dessas, qual vai ser a nossa afiliação? Vai ser o IFES. Então, se eu restringir para o IFES, eu vou conseguir achar o nosso trabalho, por exemplo. Aqui, a Funding Sponsor. No nosso caso, quem nos financia é a FAPES. Então, o nosso trabalho vai ter descrito lá, né, no futuro, se Deus quiser, a FAPES. Então, se nós restringíssemos para a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, nós encontraríamos esse trabalho. Tem também, com relação aos países, digamos que eu queira estudar somente a Itália. Eu restringo a Itália, continuo trabalhando só com os pesquisadores de lá.
Outra coisa importante que nós temos aqui é o tipo de fonte. Por exemplo, digamos que eu só queira trabalhar com anais de congresso. E assim eu consigo fazer. Seleciono e trabalho com isso. E também nós temos o idioma. Em alemão eu não sei ler. Então eu vou clicar em alemão e vou excluir o trabalho que está em alemão. Então, meus amigos, vamos começar com os filtros. Vamos na ordem que está aqui para ficar claro para a gente. Então, assim, antes, o que eu queria? Eu queria que cada um de vocês abrisse o Scopus para poder tentar replicar junto comigo, pode ser? Pode. Pode. Ok, então. Então, quando tiver todo mundo pronto, vocês me avisem, por gentileza. Se puder usar os mesmos termos, eu agradeço. Então, eu vou dar um zoom maior aqui, para poder facilitar a vida de vocês. Aqui. Lembrando que o acesso é de acordo com como está lá no manual. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode se manifestar, tá bom? E aí, meus amigos, alguém já chegou nesse estágio que a gente está? Cheguei, mas já é para pesquisar Electric Vehicle? Sim, pode colocar os mesmos termos que estão aí na tela, tá bom? Para você chegar no mesmo estado que eu, chegar com 62 resultados e com o mesmo termo. Que é tudo que eu Uma, fiz. Oi, fala. tem uma dúvida. Tem um contador aqui de cited by, né? Que é quantas vezes que o artigo foi citado. Na hora Correto. na hora da gente escolher um artigo para colocar, né, em estudo, esse número conta? Sim, eu vou. Durante os filtros, quando o pessoal estiver no esquema assim, eu vou falar de todos os filtros que tem aqui, esse é um deles. E quanto mais citações é melhor, no caso, para a gente. Quanto mais citado, mais relevante. Uhum. Então, ainda mais se ele for antigo e muito citado, quer dizer que ele é relevante há muito tempo. Então, ele é um trabalho assim, base, podemos dizer. Tem isso também, né? Porque eu coloquei aqui para poder pegar de 2018 para frente, né? Uhum. E então os trabalhos recentes não vão ser tão citados. Então faz meio que sentido. Sim, vou falar sobre cada um desses filtros, isso é só o pessoal Beleza. ficar pronto, aí a gente dá início. Mas bom que tá curioso, eu já fiquei feliz. Consegui. Ok. Quem for conseguindo, só avisar no chat, por favor, só para eu ter ideia de quem tá faltando, pode ser? Eduardo, ok. Beatriz, ok. Leonardo, ok. Atílio e Vinícius também. Klein também. Rafael, Stephanie.
Alguém ainda está agarrado aí, né? Ana Luísa também ok. Valério ok. Valbermark também. Ótimo. Então todos estão vendo a mesma tela que eu, né? 62 documentos com essa chave de busca. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Então vamos com cada um dos filtros. O exemplo que o Atílio deu, a gente tem que olhar aqui, por exemplo, mais aqui à direita. Nós temos esse artigo aqui, por exemplo. Ele tem algum... Você consegue ver aqui. A gente, como tem acesso na CAPES, eu posso clicar aqui e ter acesso a ele. Aí vai carregar e vai levar, vai redirecionar até o link dele. Aí eu consigo ver o PDF aqui. Então é só clicar nesse CAPES BR, bem embaixo do artigo, mas por enquanto ainda não. Nós temos aqui um preview do abstract, então basta clicar na seta que mostra, aí ele consegue fazer o destaque das palavras-chave que a gente colocou, né? Então, elétrico e raico, por exemplo, está aqui em amarelo. Então, dessas informações, a gente consegue ver aqui os autores, o ano, a revista que foi publicado e tem o número de citações. Aqui ele não foi citado nenhuma vez. É porque ele é um artigo novo, né? Podemos dizer assim. E aqui eu consigo colocar de citação com relação a... Tem um filtro aqui com relação ao tempo de publicação, se ele é do mais antigo, do mais novo para os mais antigos, dos mais antigos para o mais novo, dos mais citados, menos citados, relevância, fonte e também o nome do autor. Então, a partir daí, primeiro, o que eu recomendo a vocês é o seguinte: definir um corte temporal. Eu quero analisar 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar os últimos 10 anos. Então, como 2021 ainda está em andamento, vamos deixar ele de fora. Então, a gente vai ver de 2011 a 2020. Então, é uma década. Então, é só marcar 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Caso não apareça, só colocar aqui View All, que vai aparecer todos os anos. Aí você marca o ano 2011 e vai aqui em Limit to, que é limitar a esses que eu marquei. Aí no termo de busca lá aparece quais foram os anos que você limitou, né? Quais foram os anos que nós restringimos as buscas. Então as buscas reduziram em 15 trabalhos. Considerando, então a gente pode observar nesse sentido que para essa área específica que a gente está trabalhando, as pesquisas são realmente mais recentes. Todo mundo chegou nesse 47 aqui? Ou alguém ainda está com dúvida? Se tiver com dúvida, se manifeste. Se conseguiu, é só falar que tá ok. Maravilha, então tá fluindo bem. Se for para repetir algum dos passos, pessoal, é só se manifestar, tá bom? Então vamos lá, fizemos a limitação dos anos, então vamos fazer um corte temporal de uma década. O nome do autor não nos é tão relevante nesse momento de filtro, só se a gente quiser realmente só aquela pessoa. Não, quero só o que Xing trabalhou, Xing, TW. Eu só quero falar desse cara. Aí sim, realmente vale a pena limitar. Então esse aqui é um filtro que eu costumo deixar um pouco de lado. A área de pesquisa também. Então, no caso, nós vamos com a análise dos resultados, a gente vai ver quão relevante isso é ou não. O estado de publicação, nesse caso, também é importante, porque as citações de trabalhos que ainda estão em pós-publicação, às vezes algumas revistas rejeitam. Então, geralmente é bom colocar final e marcar. Como no nosso caso aqui só tem final, então a gente vai desconsiderar. O tópico seguinte é o tipo de documento. Nós vamos trabalhar, nesse caso, nesse exemplo hipotético que eu estou usando aqui, eu não quero livros, não quero capítulo de livro. Sem problema, Arthur. Eu não quero artigo de conferência, então eu só quero artigo e revisão. Então esses dois são publicados em revistas. Então isso já qualifica nossas fontes. Não que o livro seja qualificado, mas
Vamos focar nesse exemplo que a gente está dando hoje, né, em artigo de revista. Então, é só marcar artigo e revisão e limitar, como a gente fez anteriormente. Já caímos para 27. Lembrando, pessoal, que como aqui eu restringi bastante, o número vai ficar pequeno. Mas o ideal para se trabalhar numa base de dados interessante é para mais de 50 artigos. Então, se tiver muito, muito restrito, então ou tem que mudar os termos de busca ou revisar os filtros que foram colocados. Então, vamos lá. O tipo de documento já foi restrito, como está aparecendo aqui para a gente. Artigo e revisão. Estão conseguindo acompanhar direitinho, né? Todos no 27, correto? Se alguém tiver com dificuldade, é só se manifestar. Então, a gente fizemos modificações em ano e tipo de documento. A revista também não é algo que eu não costumo mexer nesse momento. É uma fonte depois de pesquisa. Digamos que eu verifique que essa revista Applied Energy seja assim, um destaque muito grande. Aí eu posso restringir só a ela para ser meu ponto de busca. Palavras-chave. Eu consigo restringir somente ao que me interessa? Sim. Por exemplo, digamos que eu não queira trabalhar com emissão de carbono. Então, eu venho aqui em View All, que é ver todos. E eu tenho aqui os tipos Deixa eu tirar o zoom um pouquinho para ficar um pouco mais claro. Aqui. Eu posso restringir a certos tipos de palavras-chave. Isso se eu julgar necessário. Bicicleta não me interessa. Eu posso marcar e excluir aqui. Ó. Marca e exclui. Se julgar necessário. Nesse momento eu não vou fazer isso, só para a gente ter um pouco mais de abrangência nos resultados. A filiação também é uma fonte de busca que, assim, depois que a gente faz a análise da base de dados. Território ou país. Também não é algo que eu vou trabalhar nesse momento. Então, a gente vai analisar depois se tem algum país que tem esse destaque. Também com a fonte, né? No caso, como a gente restringiu artigo e a revisão, automaticamente apareceu só journal, que é revista científica. E da linguagem também a gente não vai fazer nenhuma modificação nesse momento. Elias, eu fiz um filtro errado, agora eu não sei o que fazer. Não, basta vir aqui embaixo e colocar Restore. Então, apertou em Restore, volta tudo que estava antes. Voltou lá a ter... Opa. Deu um pequeno erro aqui, mas não tem problema não. Nesse caso, caso queira fazer a correção, pode vir Edit também, que é uma opção, e apagar toda essa parte aqui, essa chave de busca, que teve anteriormente ao termo que a gente usou, delete e aperta Search de novo. Não vou fazer isso agora, só vai atrasar um pouco nossas atenções aqui, né? Então vamos lá. Nós temos aqui alguns trabalhos, aqui está o resumo. Eu consigo acessar com esse CAPES BR, eu consigo ter até acesso ao texto completo. Então, como eu dei o exemplo anteriormente. Então, ele me leva até a revista que publicou e eu consigo ver o texto completo desse artigo. Eu tenho a possibilidade, se eu tiver um EndNote aqui, ele já gera o PDF para mim automaticamente. Isso aqui é uma outra ferramenta muito boa, que é da Web of Science, que é uma outra base de busca. Então, vamos lá, então. Nós temos aqui 27 trabalhos. Então, para a gente fazer uma análise melhor, eu vou retornar aqui ao que eu tinha feito antes dos filtros e eu vou limitar só os anos e vou deixar tudo maior para a gente ter um pouco mais de informação para analisar nesse momento. Mas no dia a dia eu costumo limitar como eu acabei de fazer aqui para vocês. Então está aqui o 62, eu vou restringir de novo aos anos, então uma década. Ok.
E o tipo de trabalho, eu vou deixar artigo, conferência, revisão. Só esses 3. Eu costumo limitar aos artigos de... Vou... Bem colocado, Klein. O EndNote, pessoal, ele é como se assim, ele fizesse a liberação dos PDFs, dos artigos. Se tiver disponível na base do EndNote, ele consegue te dar o PDF pronto, como eu acabei de fazer ali. Basta instalar essa extensão no navegador de vocês. É gratuito, então eu acho uma excelente ferramenta nessas situações de pesquisa. Também para ser mais rápido, né? Para poder trabalhar. E também já tem a referência pronta, tudo bonitinho. Então é uma boa fonte para a gente. Então, nesse momento aqui, eu limitei a artigos. Então, o que a gente vai fazer? Todos nós vamos clicar aqui em analisar. Eu vou tirar o zoom rapidamente aqui, para poder englobar mais informações. Então, pessoal, nós fizemos a restrição com relação a 10 anos. Eu posso fazer uma limitação por 5 anos aqui, se eu quiser, automático, desde que eu selecione os anos, né? E aqui a nossa de esquerda, nós temos aqui os anos e a publicação associada. Eu posso restringir somente a 2019, basta clicar no número. Então, por exemplo, 19 está o número 7. Então, aqui aparecem só os de 2019 para a gente. Esse aqui é um gráfico que mostra a publicação. Se ela tem certa constância, se ela está crescendo, se ela tá decaindo. Então, olhando a situação, por exemplo, o ano de destaque é 2015, que tem 10 trabalhos importantes. 10 trabalhos relevantes, que está na base dos Scopus, é relevante. Então, basta que eu clique aqui, eu consigo ver esses 10 trabalhos especificamente, como eu mostrei ali anteriormente. O que a gente pode observar, por exemplo, analisando esse gráfico aqui, é que não tem uma linha de tendência. Então, ela está caindo e subindo ao longo dos anos. Então, não tem uma linha de tendência nem de crescimento, nem de decrescimento. Então, é uma linha que a gente pode explorar bastante. Porque, por exemplo, levando em consideração os termos que a gente buscou, em 2020 teve um trabalho que relaciona eficiência energética, veículos elétricos e Europa. Então, onde a gente entra? Por que essa pesquisa é relevante? Porque ela tem uma lacuna. Então, a gente pode preencher essa lacuna. Se eu vou pesquisar o que todo mundo já pesquisa, então, provavelmente, as informações que a gente quer trabalhar, alguém já trabalhou antes. Então, esse tipo de busca também é interessante para ver o que exatamente que eu vou pesquisar, o que os outros não pesquisam. Porque a tendência é que os artigos de revista, principalmente, sejam com informações inéditas, são contribuições inéditas. Pode usar um método que todo mundo já conhece? Sim, mas as informações que nele constam devem ser inovadoras. Não precisa ser inovação muito absurda, né? Mas algo que as pessoas não tinham conhecimento antes. Porque senão se configura ou algo assim repetitivo ou muitas vezes um plágio, que é um grande problema na parte das revistas, né, que fazem uma verificação muito importante com relação a isso. Quais são as outras informações que a gente tem? Nós temos informações por ano, de acordo com as fontes. Então, eu consigo ver quais são as revistas que mais me fornecem artigos. Digamos que essa primeira revista aqui à nossa esquerda tivesse 15 artigos, ao invés de 3, como aparece aqui. Nesse caso, seria uma revista que tem um ótimo destaque. Então, ela seria uma boa fonte de busca para a gente tentar encontrar trabalhos nessa área que a gente está investigando, por exemplo. Aí tem outras informações que a gente pode retirar. Os documentos por autor. Tem algum autor que se destaca muito? Por exemplo, Kleiner tem 63 artigos sobre eficiência energética com veículos elétricos. Então, Kleiner é um autor muito importante. Então, eu preciso ler o que Kleiner escreve. Automaticamente, eu sou obrigado a ler, porque se Kleiner tem 60 artigos de um tema, ele é relevante. Agora, se Kleiner tem 2, o Eder tem 2, Brunoro tem 2, Valbermark tem 2, Elias tem 2, não tem nenhum assim que se destaca muito. Então, todos são relevantes para a gente buscar como base. Não tem nenhum assim, nossa,
Brunoro, nessa área, tem 50 artigos. Então, nenhum tem assim um destaque absurdo. Todos são relevantes igualmente. Outra informação que a gente pode ter é, digamos que nós temos uma universidade muito relevante. O IFES publica muito sobre carros elétricos. O IFES tem mais de 100 artigos nessa área ao longo dos anos. Então, o IFES é uma instituição que, naquele ponto, nós temos um grupo de pesquisa muito bom que trabalha só com isso há muito tempo. Então, automaticamente, eu tenho que ver o que eles trabalham, porque eles são relevantes. E eles têm expertise e conhecimento nessa área, já que publicam tanto sobre os assuntos, sobre esse assunto. Tem também os documentos por país, que eu costumo fazer, pessoal, com esses 3 aspectos: autor, afiliação e país. Eu costumo tentar relacionar esses 3, porque se o autor principal, o autor com mais trabalhos, for da mesma afiliação e do mesmo país, aí eu consigo descobrir que nós temos um grupo de pesquisa relevante. Então, por exemplo, o Éder é do IFES e é do Brasil, tem muitos trabalhos nessa área. Então, eu consigo concluir que no IFES e esse autor são ligados a um grupo de pesquisa proeminente. Nesse caso, como a gente está vendo aqui, que são poucos trabalhos para cada país, para cada filiação, para cada autor, a gente pode entender que não tem um grupo de pesquisa assim tão relevante nesse momento. Nesse momento ainda não tem um grupo totalmente de destaque, tá? E esses gráficos aqui, pessoal, eu costumo incluir nos artigos ou nos relatórios para identificar lá e sempre fazendo essas considerações. Aqui um país é relevante, se dá para formar um grupo de pesquisa, se não dá, se eu tenho uma revista que mais se destaca, se eu não tenho. Porque, por exemplo, chegou um bolsista aqui amanhã. Nós já temos informações prontas do que a gente pesquisou. Então, tendo essas informações detalhadas ou no relatório, ou no documento, ou em gráficos, facilita para aquele bolsista que vai chegar e vai interpretar essas informações. Aí chega para você e pergunta, Rafael, qual é a revista que mais publica sobre isso? Aí você pega e fala, é Energy Policy, porque você tem essa informação concreta, porque você conseguiu na base, por exemplo. Então, é uma boa fonte para direcionamento de pesquisa de quem partiu do zero, no caso nós, e de quem vai vir depois, que nós já preparamos o terreno, né? Aqui nós temos também o tipo de documento de trabalho que eu selecionei, né? No caso, artigo, conferência e revisão, tem a porcentagem de cada um. Eu consigo ver só o de revisão, depois eu consigo ver só o de artigo padrão, original, né? Outra análise que eu costumo fazer, principalmente com relação à área de estudo, é para ver a inter-relação entre elas. Por exemplo, então a gente consegue ver aqui que energia, engenharia e ciências do ambiente, podemos dizer assim, são as 3 áreas mais relevantes. Então, elas costumam interagir entre si. Isso, como é que eu consigo ter certeza? Com as revistas. O que essa revista que eu estou olhando aqui, que é relevante, costuma publicar? Ela publica nessas 3 áreas. Então, essa revista realmente faz sentido. Então, a minha busca, as informações que eu consegui de resultado, realmente fazem sentido. Porque se não fizer sentido, tem que refazer a busca. Se as informações que você... Por exemplo, procurando sobre energia e aparece a revista lá, Ciências Humanas, alguma coisa está errada. Porque não é da área. A revista de Psicologia, sobre energia, carro elétrico. Aconteceu algum erro na minha busca. Então, eu preciso refinar os termos de busca para chegar nas informações concretas que eu realmente preciso. Então, ter atenção a isso é muito importante. E aqui por fim, a gente tem quem fomenta a pesquisa. No nosso caso, é a FAPES. Então, nós citaremos a FAPES no nosso trabalho como fonte de busca. Eu quero ver todos os trabalhos que a FAPES fomenta. Se tiver publicado na Scopus, vai conseguir essa informação aqui. Se não tiver nenhum, aí tem que mudar os termos de busca. Então, meus amigos, a Scopus, assim, ela é mais prática. Quanto mais... Qualquer base, no caso, tem análises muito semelhantes a essa que a gente acabou de ver aqui. Então, isso é prática. Testando os termos de busca, fazendo as limitações de tempo, vendo se o autor se destaca ou não, se alguma filiação, se alguma instituição se destaca ou não, se tem algum país que é mais proeminente. Por exemplo, a China pesquisa muito sobre isso. Então é melhor ver os autores chineses, porque se tem muitas publicações, logo elas são relevantes. Outra coisa que eu vou voltar aqui anteriormente, um pouco antes aqui, na nossa lista que apareceu para a gente aqui,
colocar pelos mais citados. Então, vou fazer esse filtro mais no nosso de lado direito. Então, eu tenho aqui um artigo, por exemplo, de 2019, que tem 159 citações. Então, devemos concluir que ele realmente é muito relevante. E o título dele está aqui. A Europa tem aquela ideia de transformar a energia renovável em 2050, né? Então, eles questionam essa possibilidade aqui. Se a gente consegue ler o abstract, então, cita aqui também veículos elétricos, tem eficiência energética e também cita a Europa. Então, faz sentido com as nossas buscas. Aí, a partir da leitura dos resumos, a gente vai ter certeza que aquele trabalho realmente está aderente ou não para a nossa situação. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que a gente fez até agora? Ou está claro até o momento? Pode se manifestar tanto positivamente quanto negativamente, só para ter certeza. Para Rafael está claro como água. E para os outros? Ótimo. Beatriz, tudo tranquilo? Vinícius, Atílio, ok. Então, vocês conseguiram fazer esses filtros, por exemplo, que eu fiz aqui, correto? Maravilha, Babemac. Show. Então, pessoal, assim que a gente faz esse tipo de busca, a gente faz a limitação. Eu não quero limitar por ano. Ok, não limite. Pode limitar por outras características. Eu costumo fazer um corte temporal para ver a evolução da pesquisa naquele período. Eu já fiz trabalhos que o corte temporal foi 30 anos, 20 e 10 anos. Depende da minha vontade ou dos resultados que aparecem, né? Digamos que com 10 anos deu pouco resultado. Eu posso retornar e fazer com 20 para ver se os trabalhos mais relevantes são mais antigos. Não, pesquisava-se muito isso nos anos 80, hoje não mais. Então eu preciso ver aqueles trabalhos antigos. E também entender o que houve para parar de publicar, né? Por que essa área não é mais tão relevante. Então, vou passar a bola para o João Pedro. Tá na escuta, João Pedro? Certinho, vamos lá? Vou passar a bola para o João Pedro. Boa tarde a todos novamente. Que ele vai Eu vou continuar com a parte agora do resumo, né? Isso, vai mostrar agora como é que a gente faz a análise de um artigo. Por exemplo, encontrei um artigo. Como é que eu faço para analisar ele de acordo com a minha linha de pesquisa? Beleza, João Pedro? Certinho, vamos lá então. Eu vou fechar. Vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Beleza, então. Ó. Show, pode prosseguir. Uma janela. Compartilhar. Alô, vocês me ouvem? Certinho aí? O tamanho assim da letra? Escutando e vendo sua tela. Certo, então, agradeço. Então, gente, como assim foi feito antes, falado também, depois assim você faz essa busca toda, você vai ter uma certa assim, quantidade de material em sua posse. Então, assim, o próximo passo vai ser ler, para ver se essa busca foi boa, foi concluinte assim, para o seu tema, e dar uma sequência de guardar todos os tipos de ideias que você leu de cada título em uma forma assim, de fichamento. Por quê? Igual assim, citado antes, você tem que pensar sempre assim no próximo. Certas vezes, a leitura assim, do fichamento, ela é mais prática, porque existem certos tipos assim, de artigos que podem ter 7 páginas, pequeno até, mas outros podem ter 20, 25. Aí, então, você demanda tempo assim, de leitura para concluir tudo aquilo feito. Então, assim, você tem um fichamento, se adianta o seu trabalho e um possível assim, futuro que precisa revisitar esses tópicos, e também para alguém que está começando assim, no projeto, ou uma pessoa que quer, assim, acompanhar seu trabalho. Então, você faz o seu fichamento. Você inicia por ele, com o título dele e autores. E caso, assim, seu fichamento não assim, fique próximo do documento, assim, do arquivo do seu tipo de documento também, que é o artigo, seria bom você colocar o link dele, assim, que é o DOI. A partir que não tem esse tipo de artigo, você pode, assim, pegar e fazer, assim, seu download através aqui do link DOI. E a próxima parte do fichamento é só questão, assim, da referência dele. Esse tipo de formato você pode também fazer através do seu plugin, assim, Mendeley, com o Word também, já deixa, assim, certinho. Aí, na próxima parte, você começa mesmo
a falar quais tópicos que o seu trabalho assim lido precisa ter. Que nesse caso aqui, a gente assim está falando desse título aqui de trabalho, que ele assim basicamente, como eu assim já li, ele quer saber qual é o critério, prioridade de carros que precisam ser assim substituídos por assim veículos elétricos. Então você tem que ter uma faixa de estudo para esse tipo de frota. Então você vai falar do seu tipo assim de objetivo, que ele também está preocupado, restringe com o cenário também assim de estudo, e uma breve assim fala da sua assim, metodologia, que ele aqui nesse caso usa esse software aqui, simulação chamado LEAP, que é o planejamento assim, de alternativas de energia para longo prazo. E o objetivo do trabalho que foi lido. Nessa parte aqui tem que ser de uma forma mais clara quais são os possíveis resultados que ele quer ter com aquela forma de trabalho feita por eles. Então, seu objetivo aqui. E a metodologia, no caso, seria como que foi feito esse trabalho, mas de forma sucinta. Sucinta não, mas detalhada, perdão. Quer explicar passo a passo de como ele construiu aquele corpo de trabalho. Então, você vai falar com as suas próprias assim, palavras de forma sucinta, como que ele criou aquele método de trabalho dele. Aí você vai ler, e a partir dos resultados feitos a partir do trabalho, você vai colocar aqui também, que nesse caso ele assim, queria saber quais cenários para carro. Então ele assim, distribuiu de acordo assim, com o tempo e o modelo assim, do carro para priorizar qual dessas faixas de carro que serão assim, priorizadas na substituição de carros elétricos. Ok. Aí você coloca aqui seus resultados feitos a partir do trabalho e a conclusão que seria quais tipos de informações que nós teremos a partir do resultado feito. Então, você vai colocar com as suas próprias palavras aquilo que você viu que se atingiu seu objetivo lá em cima citado ou não. E uma parte também, como assim, é uma grande assim, quantidade assim, de informações, um certo tipo de documento, seria bom também colocar citações deles, que podem ser citações diretas ou trechos, ou também até títulos e legendas de figuras ou tabelas. Por quê? Você pode tirar alguns trechos que podem direcionar para próximas assim, pesquisas ou também complemento também de informações. Igual, por exemplo, aqui, essa referência tirada assim, diretamente lá, que é a referência 139, que fala diretamente o consumo assim, de energia, veículos híbridos e elétricos. Então, você sabe que a referência a 139 já fala sobre esse tema, caso queira se aprofundar nele. Aí, de forma assim, similar, você vai colocando citações que você vê que pode ser útil para quem lê, ou também no futuro que você pode assim, precisar de uma citação já feita, mas só quer só aquele trecho. Então, você coloca aqui, nesse tópico, citações aqui, ó, relevantes. Então, também nessa parte aqui, não tem certo assim, limite. A pessoa que está fazendo assim, seu fichamento sabe quais partes são necessárias ou não. Aí, caso assim, a pessoa que nunca leu esse tipo de documento, lê, sentir uma necessidade de assim, se aprofundar no trabalho, aí assim, retorna bem lá no começo, no DOI, baixa e pode ler também. E uma dica é, sempre que você fizer seu fichamento, você deixar o seu tipo de arquivo junto, né, para ter essa integração mais fácil para quem se chegar para ler o seu trabalho feito. Aí, basicamente, é assim que a gente assim está fazendo os nossos assim fichamentos do nosso grupo. Aí eu finalizo assim por aqui, aí eu volto, aí eu isso, se puder. Só uma complementação, pessoal. Às vezes o artigo ele é longo, tem 20, 30 páginas. É importante destacar que nesse fichamento a gente só destaca o que é minha área de interesse. Nesse trabalho, Isso. por exemplo, a metodologia era muito grande, então eu só foquei naquilo que me interessava. Tinha parte lá de eletrônica que não me interessava, tinha algumas outras partes lá de frota de consumo da parte social, que é a aceitação por pessoas desse tipo de veículo, que nesse momento que eu quero avaliar a eficiência energética não me importaram, então eu passei ao largo disso.
Então, o fichamento ele é importante para você não ter que ler um artigo inteiro para pegar só o que te interessa. Então, nesse fichamento, você destaca só o que é relevante para aquele momento da sua pesquisa e está ali claro e cristalino para fazer a leitura. E nas citações relevantes, a mesma coisa. A citação relevante é importante porque quando eu vier a escrever um artigo, por exemplo, ou escrever um relatório, já está ali pronto, traduzido. No caso, eu teria que retirar, fazer a adaptação do texto, logicamente, mas, assim, é melhor, é uma boa fonte de partida, um bom ponto de partida para analisar um artigo em si do que ler um artigo em 30 páginas de novo para recuperar aquele trecho que você julgou interessante ou não. Então, esse tipo de fichamento é uma sugestão, tá? Aqueles que desejarem, posso fazer um compartilhamento do modelo, que é bem simples, como está aí no Word, então nada muito grandioso. No objeto de estudo, é como se fosse um resumo do que foi feito para identificar, aí, como o João Pedro bem colocou. E eu considero que são informações relevantes para documentar a análise, para entender como é que está o seu andamento com relação aos trabalhos que foram pensados e pensados da base. Alguém tem algum questionamento sobre esse fichamento ou ficou claro para vocês, pelo menos por enquanto? Você vai disponibilizar o modelo dele lá no grupo, alguma coisa assim? Posso disponibilizar. Achei interessante. Ô, Elias, nesse caso, você só pode colocar no Drive, mas é bom mandar no grupo, que aí já é algo mais rápido no pessoal. Ok, pode deixar. Beleza? Parabéns aí a você e o João pela apresentação. Nada, eu agradeço. Obrigado. Eu espero que a gente tenha sido claro e objetivo, tá, pessoal? Dúvidas, só ligar, WhatsApp, e-mail, como for melhor para vocês, se estiver trabalhando. A ideia realmente é agregar o trabalho, foi como eu fiz no início, quando eu apresentei essa ideia para o Brunoro e para o Ed. Eu não sabia que ia chegar nesse ponto, então eu fico muito feliz por isso, porque quando eu aprendi esse método, para mim abriu um novo mundo, facilitou muito para mim a pesquisa. E eu espero que seja o mesmo para vocês, entendeu? Conhecimento a gente tem que compartilhar. Então, fiz questão quando me perguntaram, fiz questão de querer compartilhar a informação, de que vocês, assim, possam aprender, aplicar e passar esse conhecimento para frente. Não é só isso que resolve, entendeu? Mas é uma boa base de pesquisa para iniciar. Então, eu já consegui fazer trabalho sobre enfermagem, eu sou engenheiro, então, a partir dos Scopus, e eu fui ajudar uma pessoa. Então, é uma boa fonte de busca, não só nessa base, como em várias outras. Então, estamos chegando no horário certinho. Eu agradeço os elogios, o João Pedro pela parceria, o Ed e o Brunoro pela confiança e vocês pela paciência. Show, Elias. Eu que agradeço, cara. Valeu, obrigado. Muito bom. João Pedro, quer passar alguma palavra, João Pedro? Só agradeço mesmo que o grupo nosso assim, tende assim, cada vez trabalhar mais junto, né? E de forma assim, padrão. É um grupo mesmo para compartilhar qualquer tipo assim, de ideia, sugestão de trabalho, para que tudo seja assim, conforme. E quem for assim, chegando assim, de novo, já vai pegar assim, uma base assim, boa de pesquisa. Uma coisa que eu queria pontuar é que esse tipo de análise se torna um artigo científico. Eu tenho alguns artigos de bibliometria, que é esse método. E fiz algumas publicações em congresso, em revista. Então, também pode se tornar um artigo base para outras pessoas se entenderem e partirem no método de pesquisa que a gente está pensando e apresentando hoje. No mais, muito obrigado, pessoal. O Ed e o Brunoro vão falar alguma coisa? Klein? Obrigado aí aos participantes também, né? O pessoal que compareceu. Obrigado, Elias, João Pedro. Obrigado aos professores também que participaram. Eu gostaria de agradecer também e dizer que é uma boa oportunidade, né? Principalmente para os mais novos, né? Que estão começando a trabalhar com pesquisa agora. É um caminho assim bem traçado, vamos dizer assim, né? Então, é pegar, começar a trabalhar, ver as dificuldades, trocar ideias uns com os outros, né? Nós estamos meio que seccionados em pequenos grupos, de acordo com a linha, né? Mas nada impede
todos estávamos conversando uns com os outros, né, tirando algumas dúvidas. Certo? Só isso mesmo. Lembrar que a gente está todo mundo com um objetivo único, né, de resultados. Maravilha, obrigado, Éder. O professor Rodrigo vai falar alguma coisa? É só reforçar, né, o que os colegas falaram. A oportunidade de participar de um projeto de pesquisa, e um projeto de pesquisa desse bastante rico, né, em termos de, como o Éder falou, os demais, escopo, número de pessoas envolvidas. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de participar de um projeto desse. Os alunos, né, que estão tendo essa experiência, eles carregam, além da formação regular, né, aluno de diferentes cursos, graduação, etc., eles carregam também algumas habilidades, né, que é um diferencial de participar de atividade extracurricular, né? Então, uma atividade extracurricular como essa proporciona aos alunos, e até mesmo a professores, né, uma oportunidade de trabalhar algumas habilidades que às vezes ficam em segundo plano, né, ou são tratadas muito rapidamente na atividade regular, né? Então, fazer pesquisa, e eu diria até o que foi falado aí é o que eu pratico. Eu sou professor, né, de algumas disciplinas do mestrado, que eu abordo isso aí, dou as dicas, né, as dicas que foram compartilhadas pelos colegas hoje, né, dicas de quem trabalha pesquisa produtiva, quem trabalha pesquisa aplicada e precisa defender o seu trabalho, né, e aí você consegue refinar, selecionar temas e especializar nesses temas. Então, esse é um outro resultado, né, que um projeto como esse vai acabar se especializando num tema, numa área. É assim que se formam especialistas, né? Então, eu só reforçar, né, mais uma habilidade que está sendo muito bem trabalhada por um projeto, né, de pesquisa aplicada, tá? Então, parabéns aqui, vocês podem compartilhar as experiências anteriores, né, porque a gente vai incrementando, né, experiências anteriores para essa atividade, né? Muito bom. Parabéns aí pela iniciativa. Maravilha, obrigado. Fechinho. Parabéns mais uma vez aí pelo fomento, né? Principalmente aí o Bruno e o Éder que fomentaram essa questão, e, claro, ao Elias e ao João Pedro que prepararam esse material para a gente. Parabéns aí. Vinícius, eu não entendi sua pergunta. Certificado o quê? Desse workshop aqui, você quer dizer? Não, eu tô falando assim, depois que a gente terminar o projeto, assim, depois que a gente acabar nossa pesquisa. Tem, é uma declaração. Assim, só isso mesmo, obrigado. E Vinícius, e aí, assim, você vai colocar lá no seu perfil que você trabalhou com isso tudo que a gente está vendo aí. Se você for aplicar isso, né? No você vai ter currículo Lattes? No currículo Lattes, experiências adquiridas, habilidade. Você não se prende só à produção. Você tem que ter uma parte textual que descreve um pouco o seu perfil, né? Então, você falar que você trabalhou com pesquisa bibliográfica no tema, então, fazer levantamento de artigos, fichamentos, você tem que colocar. Uma vez que você vai fazer, aqueles que te acompanham no trabalho vão avaliar o que você está fazendo, né? Pode colocar estão falando aqui, tanto no Lattes como no LinkedIn, né? Tem uma parte que é o perfil, descrição do seu perfil, né? Então, você pode, aquilo que for adquirindo, você vai adicionando, né? A participação no projeto, você coloca no descritivo o que você fez no projeto, né? Você já pode cadastrar que você está no projeto, entendeu? Uhum, entendi. E aí vai lá descrevendo o que você fez, né? Por que esse projeto é importante, por que você cita ele no currículo, né? É isso. Desculpa, eu interrompi o Elias. Nada, sem problemas. Obrigado pela atenção de todos, pessoal. João Pedro, obrigado pela parceria. O Éder e Bruno, novamente, antes desse workshop. Então, uma ótima ideia. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e vou disponibilizar o link, tanto no Drive quanto no grupo. E também o modelo de fichamento. No mais, uma boa tarde a todos. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, né? Mas eu estou me despedindo. Ok. Obrigado, Elias. Um abraço, hein? Nada, um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.